Olá, começamos o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, não é? Que, como você sabe, é uma tradição do debate político, da discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, e o debate sempre aprofundado também dos temas importantes de nível nacional, não é? Claro, né? A discussão da saúde, da educação, do meio ambiente, do transporte, da segurança pública, os assuntos que estão aí no nosso dia a dia, né? E que, claro, fazem parte direta da nossa vida. Lembrando sempre que a gente tem uma reprise aqui no programa, aqui na Santa Cecília TV, uma reprise do ponto de vista, sempre a partir das 20 horas, 8 da noite. Assuntos são diversos, né? Uma tentativa de tombamento aqui na cidade do mercado de peixes, né? Vou dizer uma coisa, para o mundo que eu quero descer, viu? O cara quer encher o saco aqui da cidade por conta das obras da Ponta da Praia e vem com uma história que me parece sem pé nem cabeça, né? Vou discutir rapidamente aqui a opinião, mas previamente eu já digo que você, se assistiu o programa e está de acordo, você vai tomar uma goleada aqui no programa hoje, né? Porque você pedir ao Condepaz o tombamento do prédio, não é prédio, um galpão, né? Onde se adaptou ali o mercado de peixe na Ponta da Praia e terá um novo mercado de peixe. O mercado de peixe terá um restaurante, né? será climatizado. É um projeto fantástico, né? Então o nego vai encher o saco com uma história dessa. Mas tudo bem, vamos discutir, vamos debater, junto com outros temas importantes que formam a pauta aqui da cidade e do país. A nossa Patrícia Gorich, advogada, mais uma vez comparece para colaborar e participar com a gente. Prazer recebê-la. Tudo bem, Patrícia? Igualmente. Prazer é meu. É sempre um prazer enorme estar aqui. E vamos debater essa questão aí do tombamento do mercado de peixe. Nosso Esmeraldo Soares Tarquínio Neto volta aqui ao ponto de vista, né? Depois de uma longa ausência, vai também colaborar e participar, discutindo alguns trechos aí importantes da nossa cidade, algumas ideias interessantes e falar um pouquinho também da participação do ex-presidente Michel Temer, ontem no programa Roda Viva. Você não assistiu, né, Esmeralda? Não assisti, mas imagino que deve ter dado uma aula lá. Né? Não, ele deu um banho, né, de constitucional, direito constitucional, que é a especialidade dele. Né? Você foi aluno dele, inclusive. Foi aluno né? dele. Prazer recebê-lo, Esmeralda, tudo bem? Muito obrigado, Vigar. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e vamos tocar a nossa pauta, né? E a Gisela Monteiro, psicóloga / arquiteta, está com a gente também nessa edição, doutora em psicologia social, né? A Gisela fez arquitetura antes, não está mais na área já há muitos e muitos anos, evidentemente, né? Mas pode, claro, entrar aí, até com mais embasamento do que a gente nessa discussão e nesse debate aí também. Tudo bem, Gisela? Prazer revê-la. Isso vai fazer ressuscitar uma profissão enterrada no meu currículo, mas tudo bem. Pitaco a gente sempre dá, Sempre né? dá, Obrigada lógico. pelo convite. E o Marcos Santana na ponta, atento às redes sociais, às transmissões do ponto de vista, né? E a sua participação sempre muito importante com a gente. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar Buturão, ontem eu vi uma parte da entrevista do Michel Temer no Roda Viva, que me chamou a atenção, não foi o ataque de sincericídio dele, que ele, numa certa altura da entrevista, ele admitiu que realmente foi um golpe contra a então presidente Dilma Rousseff, sem entrar no mérito da qualidade da gestão da Dilma Rousseff, que foi catastrófica, mas ele admitiu ali que usou várias vezes a palavra golpe, e mais do que isso que me impressionou é que ele disse que não teve nada a ver com aquilo, que ele falou que ele tentou se manter longe daquele processo ali que redundou na retirada de Dilma Rousseff da presidência da República. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite sempre para quem está com a gente na reprise. Lembrando, não é, que o programa é ao vivo, acaba às 2h30 da tarde, até às 8 da noite, agora com o presidente de volta, enfim, né? Sabe Deus o que é que ele pode aprontar, o que é que se pode discutir, quem ele vai xingar, quem ele vai atacar, não é? Por quem será atacado. O PSL está
ladeira abaixo, uma guerra danada dentro do partido do presidente da República, enfim, uma confusão dos infernos. Bom, a gente tem uma foto aí, se o pessoal puder colocar no ar aí, a foto do mercado de peixes, uma foto aérea, né? E, como eu disse na abertura, tem aí um grupo, né, de pessoas que estão aí pleiteando junto ao Condepasa. O Condepasa, para quem não sabe, é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, né? A gente vai comentar isso porque há uma obra importante, gigantesca, né, sendo pilotada aí pelo Grupo Mendes, mas é uma obra pública, né? A parte viária está muito adiantada. Depois a gente vai ter um novo centro de convenções, né, na Ponta da Praia, um novo mercado de peixe, como eu disse, totalmente climatizado, até com um restaurante, né, espaço para você experimentar lá o peixe que você achar mais adequado, e foi uma coisa de primeiro mundo, né? E aí vem aí um grupo aí de personagens que eu, sinceramente, desconheço qual é o objetivo, né? Desconheço conhecendo, claro, qual é o objetivo, pedir o tombamento do mercado de peixe. Tem a foto aérea aí? O pessoal já colocou aí? Não? Não? Só tem que aguardar um pouquinho? Mas tudo bem. A alegação, Gisela, é mais ou menos a seguinte, que seria para preservar, né, um patrimônio, uma referência da arquitetura de Santos nos anos de 1980. Foi por essa década que você fez arquitetura, estudou arquitetura. Você acha que é possível uma coisa dessa? Então, Mesmo estando há tantos anos longe da profissão. Então, aí vamos ver Pode aí. soltar aí Pode a foto. pôr a imagem, né? Pôr a imagem aí, é uma imagem aérea, né, do mercado de peixe. Tá no mercado de peixe. Né? Aí, tá todo mundo vendo. É uma lá na ponta da cobertura, praia. Pois é, é um explica aí. grande galpão, né, com os quiosques, com os boxes, embaixo são boxes, eles chamam de boxes, Boxes, né? isso. Com a venda dos peixes embaixo. Tem aquelas aves que circulam grandes ali em volta e tal. Isso. Eu, pelo que me consta, não acho que isso tem um valor a ser preservado, né? Isso parece mais uma adaptação, né? Um galpão adaptado. É um provisório que virou É uma permanente. que virou cobertura permanente. em curvas aí Boa, é isso que... aí. Exatamente. Eu não entendo, se já tem outro projeto, talvez o objetivo seja desqualificar a obra da Ponta da Praia, o que quer que seja, ao invés de a gente tentar dizer que um novo mercado não é necessário, eu podia dizer outras regiões da cidade que precisam também de obras, De revitalização. de revitalização. Agora, eu não entendo que essa obra tem um valor arquitetônico a ser preservado. No meio de um outro, em andamento, em curso, um outro projeto, outras construções sendo feitas na cidade. Eu, de fato, não... Eu me formei em 84, sou arquiteta, graduada e tal. Nunca mais trabalhei na área, então eu digo que eu não sou arquiteta, eu tenho formação em arquitetura, porque é uma coisa diferente. Mas tem bom senso, né? Como E cidadã, já viajou em alguns lugares, como a gente aqui na mesa todos já tiveram essa oportunidade de viajar e conhecer outros países, enfim, né? E o que é que se faz com a preservação, enfim, essa coisa como é que chama lá, do raio de proteção e tal, né? Você citou aí outras regiões da cidade, por exemplo, o centro da cidade de Santos é absolutamente atrapalhado, né? Por conta dessa coisa, desses raios aí, esse raio de proteção aí, você tomba um prédio aqui, vai 300 metros para lá, 300 metros para cá, você tombou metade do centro histórico do centro da cidade de Santos. Patrícia Gorich, que é advogada, não é arquiteta, tá certo? Como eu, como o Santana, como o Esmeraldo também, não somos, né? E aí, Patrícia? Mas darei meu pitaco. Bom, década de 80 não tem um valor histórico. Não sei se eu estou falando uma besteira, hein, doutora? Mas década de 80 não tem um valor histórico a tal ponto de ter esse pedido, né? O pedido ele está sendo direcionado pela filha do arquiteto que trabalhou na obra, Daniela Quintas, e mais 1.500 assinaturas para que esse patrimônio seja tombado. Em que pese e respeito à obra do arquiteto, não é caso de tombamento, né? A gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar numa cidade de Santos, uma cidade turística, e não cabe, né? Aliás, esse engessamento por conta de patrimônio, muitas aspas aí, né? Patrimônio histórico acaba enterrando muitas oportunidades que a cidade perde, né? Então,
Centro de Santos, a gente tem sim uma área ali, aquele miolinho do centro, da Rua 15, que aí sim, existe uma história por trás, Rua do Comércio, né? Valongo, né? Agora, por exemplo, tombaram recentemente aquelas casas de madeira na entrada de Santos, ali próximo ao morro. Essas casas, os portugueses vieram, então tem uma história, mas quem é que vai visitar lá? Não tem o menor cabimento, né? A mesma coisa o próprio mercado de peixe, né? Não tem uma arquitetura que a gente fale, olha, é um galpão, como você falou, doutorão, e a doutora Gisela também, é um galpão, e, sinceramente, não tem um apelo colocou histórico. bem, é o provisório que virou permanente, definitivo. Né? Definitivo. E agora querem emperrar a cidade, é uma pena, né? A cidade, sim, tem outros problemas, como eu já cansei de falar, mas, em termos de obra, vai ficar belíssimo ali, né? O que sempre me preocupa é uma questão turística, né? É uma questão de que os navios de cruzeiros que param em Santos, as pessoas não descem. Por quê? Porque não tem atrativo. Qual que é o atrativo de Santos hoje? São poucos, né? O novo mercado de peixe vai ser um. Exatamente, né? Então, assim, olha próximo ali. E olha que interessante, você ali no mercado e ir num restaurante, comer um peixinho, puxa, né? Com um visual de Santos. Então, eu acho que a gente tem que pensar para frente, parar de colocar política em tudo, porque isso só emperra a nossa cidade. A gente tem que ter empregos. O Porto de Santos está sentindo com esse impacto com relação à economia, com relação à crise política. Então, se a gente tiver oportunidades para colocar empregos para as pessoas, que bom, né? E, sinceramente, eu não vejo motivo para isso, sinceramente. E aí, Esmeraldo, lembrando que onde hoje existe lá aquele o Canal 3 com a Hora da Praia, funcionava ali o Clube 15, lembra? Houve uma discussão gigantesca. O Clube 15 também era uma coisa meio estranha, né? Uma rampa que você descia e tal, lá para dentro. Uma obra... E os caras cismavam que tinha que tombar aquilo e tal. Graças a Deus não foi tombado. Subiram lá o hotel, o flat, enfim, tem um monte de gente trabalhando lá dentro, um monte de gente fazendo negócios lá dentro, né? Tem academia, o Clube 15 ficou com 3 andares ou 4 andares, não me lembro, enfim. Tem a natação, tem ginástica, tem pilates, tem isso, tem aquilo, enfim, um negócio que foi muito melhor do que tombar aquele prédio do Clube 15, que era uma porcaria de arquitetura, uma piada que inventaram naquela época. Eu acho que a coisa está mais ou menos parecida, viu, Esmeralda? Não sei se você compara assim. Eu vou, para variar um pouco, porque a gente normalmente concorda, eu vou discordar totalmente do que você falou. Pelo seguinte... Oba, é assim que é bom, né? É assim que é bom, né? Senão não tem graça. Pelo seguinte, porque assim, eu acho o tombamento do Clube 15, achei a demolição do Clube 15, eu não sou arquiteto, mas essa é uma das profissões que eu gostaria tranquilamente de ter estudado. Porque o prédio do Clube 15, por mais esquisito que ele seja, ele é representativo de uma escola de arquitetura, de uma linha arquitetônica, ou de arquitetura, que é o brutalismo, o paulista, o concretismo. Brutalismo. Brutalismo, que é o mesmo... É o nome adequado. É um nome bem adequado. É a mesma coisa. Então, o Teatro Municipal põe para baixo também, porque é a mesma escola. Por que o Teatro Municipal? Porque é a mesma escola. Ah, mas é um teatro, pô. Ali era um clube. Privado. A escola Teatro é municipal. também, o Avelino também é do mesmo... O Avelino da mesma... Então, aquilo é retrato de um momento. Década de 70, que era o Vila Nova Artigas, que era foi um grande arquiteto, né, Gisela, um sujeito que criou muitas coisas, assim, de certa forma, na esteira do que o Niemeyer construiu para a gente aqui, né, no Brasil inteiro. Então, assim, claro que eu já entrei dizendo que eu discordo de tudo, Edgar, que é para criar... O momento é livre, né? Tem um outro aspecto, eu não conheço... Eu gostaria de ter apertado o botão que implodisse aquela obra monstruosa, horrível que era, na minha opinião, né? O Clube 15, o Esmeralda tem outra visão, democraticamente, claro. Porque, por exemplo, quando o Armênio discutia na cidade o hotel que ele comprou, como chama aquele da Avenida Palace? Avenida Palace. Avenida Palace.
E uma vez nós estávamos conversando, isso já faz, sei lá, 10 anos, não sei, e ele tinha uma preocupação que era de não descaracterizar a fachada do prédio. Claro. E eu falei assim, olha, mas é óbvio, acho muito bom que você tenha essa preocupação e é óbvio que você tenha, porque você vai valorizar o imóvel que você comprou e você vai poder, e que a ideia dele era construir atrás, de forma que o prédio novo não impactasse na fachada da praia ou na fachada de quem anda ali, por ali. E aí eu dei lá alguns exemplos de lugares que eu tinha visto, de prédios que estão, de prédios que estão construídos em prédios mais antigos, né? Então é a preocupação do empreendedor de não vou construir a qualquer preço, a qualquer custo. Não, tem uma preocupação com o patrimônio da cidade. Então acho assim, acho que realmente o mercado de peixes, depois de eu ter visto essa foto, eu já tinha visto essa foto, mas há muito tempo eu não via, ele é um projeto, quer dizer, quando eu vi o nome, eu não tinha lido, Antônio Carlos Quintas, e a filha Daniela, que você falou, eu acho que, sob o ponto de vista dela, tem a questão da memória, da vida profissional do pai e do respeito que ela tem, e eu compreendo perfeitamente isso, essa iniciativa dela por esse aspecto. Você não pode guardar essa memória em fotos, em vídeos, na Fundação Arquivo e Memória de Santos, por exemplo? Uma iniciativa. Olha, nos anos 80, aconteceu lá, o pessoal vai visitar lá, vai ver. Porque ninguém vai fazer isso, né? O poder público não vai fazer isso, Edgar. Esse é um problema. Se fizessem no prédio, olha, a história aqui do Museu de Peixe foi essa, o arquiteto fulano de tal. No próprio museu, no próprio prédio. Pode fazer uma referência. Prédio, você pode fazer uma referência. Então fica um toque aqui para a prefeitura. Vamos colocar o nome do arquiteto, o nome das salas. Uma coisa assim. Mas porque sabe por quê? Me preocupa isso. Tem aquela casa na Conselheiro Neves, ao lado do McDonald's. Eu ia falar isso. Essa casa tombada também, surreal. O dono da casa, o marido da herdeira da casa, é uma pessoa que conhece a minha família desde a minha avó, né? Eles moravam ali na Ribeiro Conceição, que é um beco que sai da Campos Melo, entre a João Guerra e a Joaquim Távora. E quando a gente conversa, ele chora, porque realmente aquela casa não poderia ter sido tombada. É o prejuízo dele, né? Não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, não consegue manter a casa, então é uma avalanche de problemas. É um crime, né, que cometeram contra a família dele. Contra eles ali e contra outros tombamentos feitos aí no Vai da Valsa. Então, o fato que eu acho é que quando o problema está numa coisa que Santos não faz, que é preservar a sua história. Se você preserva a história através da placa, através das fotos, através de um corredor trazendo ali um túnel do resposta, tempo, um túnel do tempo, a história, né? Tudo bem. O problema é que nós aqui não é uma questão de Santos, é uma questão do Brasil. No Brasil você não preserva a história. Eu me lembro daquela sinagoga que foi descoberta em Recife, na rua Nossa Senhora, era o nome de alguma santa católica, Rua Bom Jesus. E ali, no Bom Jesus, eles voltaram ao nome antigo da rua, que era a Rua dos Judeus. Então, nessa sinagoga, você tem um lugar onde os judeus tomam os banhos nas sextas-feiras e tal. Eles reconstruíram, porque ela estava no fundo da rua. Então, para você fazer isso, demorou mais de 10 anos, não tinha dinheiro para fazer isso. E você tem dinheiro para um monte de bobagem, mas para a preservação da história e manutenção da cultura, você não tem. Parece que as pessoas não têm interesse mesmo. Com relação ao tombamento que é o nosso assunto aqui, você é contra, pelo que eu entendi. Não sou contra. É que o problema está no contexto, é que eu discordo da... Tombamento do mercado de peixe. O problema está no contexto da obra da Ponta da Praia, porque quando a Patrícia fala, não, a gente não pode politizar. Não, tem que politizar, porque a eleição é no ano que vem. Isso daí, para mim, é obviamente um projeto político, um projeto eleitoral. Quer dizer, quando um prefeito qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo, faz há 1 ano e meio da eleição uma obra daquele porte, é óbvio que é eleitoral. Então... É uma contrapartida, Esmeraldo. Do empresário. Tudo bem. Sim, eu não estou em relação a empreendimento, Edgar, não tenho problema. Só que o problema é que, às vezes, o tempo não é o adequado para você fazer coisa. Ele pode ser feito um pouco antes, talvez. Eu queria lembrar, veja, a gente tem aqui na cidade hoje um espaço
enorme, né, para eventos e tal, que é o Mendes Convention. Aí o Mendes Convention vai ser desativado, né, por todas as explicações que foi dada pelo Paulo Mendes já, para todos, enfim, né, pelo próprio prefeito. Então você vai ter um outro espaço enorme, não é, na Ponta da Praia, que vai ser maior, mais moderno, garantido por eles, enfim, né? Não tem por que a gente não acreditar. Será um outro centro de convenções. E aonde funcionava, ou ainda funciona, né? Na Francisco Glicério, o Mendes Convention, você vai gerar um espaço para 4 ou 5, o Santana lembra bem da participação do Paulo aqui, né? Sim. Mega empresas, mega grupos aí, né? Leroy Merlin, Decathlon, não vou me lembrar agora, mas com 4 ou 5 lojas que vão gerar praticamente 1.000 empregos aí num curto espaço de tempo. Quer dizer, para a cidade é uma coisa extraordinária, né? É que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Porra, tem que sair todo mundo de casa na rua batendo palma. O Brasil parado, completamente parado. Um ministro da Economia que não sabe para onde vai. Completamente perdido. Agora quer congelar o salário mínimo, não sei por quantos anos, mas não sei o quê. Cada dia é uma novidade, porque os caras não sabem o que fazer. E a gente tem em Santos, né, um grupo empresarial que podia, repito, podia estar construindo em Miami, podia estar construindo em Nova York, podia estar construindo... E podia. Eles têm bala para isso, né? O Armênio Mendes e os filhos montaram um grupo empresarial que podia estar em Campinas, em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Miami, em Los Angeles, Nova York, onde tivesse, mas estão aqui, continuam construindo aqui, então isso é bom. Agora, eu sinceramente, deixa o Santana para fazer a última palavra nessa parte, realmente, eu acho completamente despropositada essa ideia de tombar o mercado de peixe, que para mim é outro lixo arquitetônico da cidade. Realmente fui pego de surpresa com essa notícia dessa proposta de tombamento. E eu acho que essa questão aí da Ponta da Praia do mercado de peixes, nós temos que ter 2 assuntos que eu acho muito mais importantes de se debater. Primeiro as características desse novo mercado de peixe, que eu acho que uma cidade que se pretende turística, ela tem que oferecer um equipamento turístico que ofereça realmente atrativos para as pessoas frequentarem esse local. Toda vez que eu lembro do mercado de peixe com essa finalidade turística, eu lembro muito do mercado de São Miguel em Madrid, que é um lugar onde os donos de restaurante vão comprar os seus pescados ali, seus frutos do mar, e além disso, existem restaurantes abertos aos turistas, porque eles podem escolher o seu peixe, seu pescado, o dono do estabelecimento prepara na hora ali, e ele come ali, experimenta, tomando um vinhozinho ali, é uma atração turística. Então eu espero que esse equipamento está sendo pensado ali para a Ponta da Praia, ele atenda sim, né, os comerciantes, as pessoas que vão comprar o seu pescado para preparar em casa, mas também que seja um ambiente agradável para atrair sim turistas que vêm para Santos degustar um peixe. E outra preocupação que eu tenho ali em relação àquele trecho ali da Ponta da Praia é com relação à questão viária, porque ali nós teremos ali um equipamento que promete atrair muito movimento, que é o Centro de Convenções, e além disso ali temos a saída da balsa. Eu já questionei aqui o prefeito, quando ele veio aqui nesse programa, questionei o Glaucus Farinello também, com relação às mudanças do sistema viário, porque ali, nós conhecemos que ali hoje já tem um problema viário muito sério ali na saída da balsa ali, né? Então, a partir do momento que nós continuaremos tendo a saída da balsa e teremos também um centro de convenções, eventos que vão atrair um fluxo de carros muito grande, então é preciso que tenha uma atenção muito grande ali para gerenciar o trânsito de veículos e pedestres e ciclistas também ali naquela região. O tombamento do mercado. Eu não sei, eu também não sou nenhum especialista, vou ser um pitaqueiro também, eu não vejo interesse arquitetônico, histórico ali no atual mercado de peixe. Até porque eu fiquei preocupada, sou de 77, daqui a pouco vão me tombar também, né? Pô, e a turma da década de 60? Então, Não, daqui a pouco tudo é tombável, né? Então, tudo é tombável, preocupante. A casa onde o cara amarrou o cavalo que trazia o primo, irmão, do neto, do falecido cunhado, da prima irmã de José Bonifácio, dão uma casa. Pô, para com isso. Edgar, só para comentar, Edgar, do ponto de vista prático ali, questão da organização do espaço,
o mercado de peixe da Pão da Praia é obsoleto, né? Que você percebe ali que as pessoas que vão comprar têm até dificuldade de escolher. Parar o carro, escolher pegar de sol, de chuva. Até os peixeiros ele têm dificuldade de trabalhar ali. Então, eu acho que é um equipamento obsoleto que realmente precisa ser modernizado. Desculpe, viu, mas tombamento, isso aí é para encher o saco. Só isso, mais nada. No intervalo, voltamos já já. E volta a sequência aqui do nosso ponto de vista, com prazer conversando aqui com a Patrícia Gorist, o Esmeraldo Tarquínio Neto, a Gisela Monteiro e o Santana lá na ponta aí, atento aí às redes sociais, né? E rapidamente, ô Esmeraldo, você que foi aluno dele, foi seu professor, enfim, né? Você tem respeito por ele, o nosso ex-presidente da República deu uma entrevista, na minha opinião, como entrevista, como palestra brilhante. Uma aula de direito, uma aula de constitucional, capacidade que ele tem de se comunicar, de explicar a legislação, enfim. Bom, você como foi aluno da PUC, na PUC, com o PUC São Paulo, com o Temer, você sabe muito melhor que eu, né? Mas foi realmente impressionante. Agora, uma entrevista que ficou devendo muito, né? Afinal de contas, o senhor é corrupto ou não é corrupto? Né? Afinal de contas, o senhor levava dinheiro ou não levava dinheiro do Joesley? Afinal de contas, o senhor mandou o Joesley continuar pagando o Eduardo Cunha para quê? Nada disso foi explorado ali, enfim, foi muita questão a Lava Jato, como é que a Lava Jato vai, como é que não vai, não sei o quê, uma coisa meio morosa. Mas como eu repito, como operador do direito, foi um show. Eu não vi a entrevista, mas tanto que eu comentei que você deve ter dado um banho, porque, primeiro, ele tem uma sólida formação jurídica, tem uma alta capacidade de articulação política e de raciocínio político. Ele tem características, porque ele é um sujeito educado, simpático, ele é um cara envolvente, sedutor. Eu me lembro que nós alunos tínhamos até um pouco de raiva dele, porque as meninas na aula dele iam para frente. Iam para frente porque ele andava, ele já naquela época usava terno com aberturas laterais. Então, aparentemente, ele dava uma elevada no corpo, então ele ficava bem ereto e, obviamente, a bunda ia para trás, né? Então as meninas iam para frente. É um cara elegante. Assim, ele é um cara elegante. Então. Claro. Então as meninas ficavam olhando e tal. Mas as aulas do Temer eram muito boas. Eu tenho muito respeito por ele como professor. Do ponto de vista da política, claro que eu tenho discordâncias, assim, discordo muita coisa, mas eu não tenho dúvida de que ele daria um baile ontem. Assim como o Glenn Greenwald deu também, porque, na verdade, quando o Ricardo Lessa saiu da condução do programa, despolitizou a condução, porque ela despolitiza, porque ela vai para um canto só. Então, é Daniela Lima, eu acho o nome da jornalista, ela participa pouco, como os outros participavam, menos o inalcançável Augusto Nunes, que fica falando um monte de bobagem agora na rádio, né? Então, ele tem um microfone e ele fica feliz da vida. Então, o que eu acho é que o Temer realmente, o que eu li hoje do que ele falou ontem, ele tem 100% de razão na narrativa dele. A narrativa dele não é um absurdo, sob o ponto de vista jurídico. Sob o ponto de vista político, obviamente. Não, mas agora com o Vaza Jato. Claro. Então, exatamente. Está provado aí que uma série de irregularidades foram cometidas. Boturão, que ele é extraordinariamente dotado de autocontrole. Isso. Né? Então você pode chegar para ele e falar... Vulgarmente, ele é cara de pau. A sua mãe é uma pessoa que frequentava tal ambiente, assim, assado. Ele não perde a pose nunca, jamais. Então você pode perguntar se ele foi corrupto, não foi. Meu pai era despachante aduaneiro, eu passei a vida inteira ouvindo que o dono do Porto de Santos era Michel Temer. Que era o PMDB na figura do Temer, as indicações, todo o controle político do Porto. Eu passei a vida ouvindo isso, eu não entendi o significado disso também, porque era criança e tal. Foi por um período, né? Por um período, mas assim, ele tem um alcance político, o PMDB está no poder desde sempre. Desde que Cabral, né? Desde sempre. Ele foi perguntado sobre isso. Então, você pode tentar colocá-lo contra a parede, ele nunca fica acuado. Ele tem sempre um jeito. Outra coisa interessante, Gisela, é que ele tem esse autocontrole, né, essa serenidade, e ele tem a capacidade de organizar um discurso coerente com começo, meio e fim, né? Ele podia dar um curso para o Bolsonaro. Até capaz de convencer o vai ganhar dinheiro, mas vai perder tempo. Ele é mega doutor, ele é pós-doutor,
em elegância. Aquela cordialidade dele, Isso, né? em ser educado e não responder a pergunta com educação, você fica com aquela dúvida, ele respondeu ou não respondeu? Ele é isso, né? Ele é É um antítese ensaboado, do... Wagner ensaboado. Total. Mas ali, sinceramente... Ele foi poupado, né? Ele foi poupado. Eu assisti a entrevista. Só no final, no último bloco, é que a Daniela, né, entrou com esse questionamento, mas ele já tinha 20 minutos para acabar, e ele já estava senhor da situação, enfim. O programa começa, você entra no peito do cara, entendeu? Porque ele tem que explicar. Agora, a única Tem que coisa... explicar a eu conversa acho- com o Joesley. Eu acho né? difícil alguém chegar na TV e falar, ó, realmente foi eu que fiz, né? Eu sou realmente um ladrão. Ele não Jamais. vai Isso falar. é uma outra questão. Óbvio que Isso é uma não. outra questão. Isso é uma outra questão. Óbvio que Isso é não. uma outra questão. Eu entrevistei o Maluf umas 5, 6 vezes na minha vida. Em todas as vezes eu questionei o Maluf contra o Pita, eu questionei o Maluf das acusações que ele tinha sofrido. Nenhuma vez ele admitiu. Mas o papel que eu tinha aqui cumprir, eu cumpri. Exatamente. Entendi. É isso que eu Você está tô falando do discutindo. ponto de vista do jornalismo Do de jornalismo. impressioná-lo. Eu né? acho que sim. Você Agora, tem que colocar o cara, ele foi a- presidente da República. Sim, claro. né? Agora, Tem que a explicar. palavra que ele usou, e hoje a Manuela Dávila, que eu acho que ela tem que ficar caladinha também, porque ela está devendo mais do que Temer, ela tuitou hoje falando, mas o Temer admitiu que foi um golpe, Mas foi um você não golpe. vai admitir. Não foi um golpe, foi uma traição. Foi golpe. Foi uma traição do Temer, né, com relação a Dilma. E eu acho que a inexperiência da Dilma fez com que tudo isso A se Dilma sofreu um desenrolasse. golpe, Patrícia. Um golpe bem dado. Olha, golpe merecido golpe. pelo golpe que ela deu no Brasil nas eleições de 2014, pela mentirada que ela Sim, jogou em cima sim. do país, pelo crime que o PT cometeu contra a candidata Marina Silva, que foi destroçada covardemente pela campanha da Dilma, pelo seu marqueteiro, aquele criminoso lá que foi preso junto com a mulher, entendeu? Então, a Dilma cometeu um crime contra o país, vendeu a imagem no país, que era uma imagem mentirosa, fraudulenta. O outro corrupto, que estava do outro lado no segundo turno, cansou de dizer um monte de verdades, que era o Aécio Neves, né? E a gente de olho, ele teve que voltar, né? Fazer o quê, né? O Aécio hoje, todo mundo sabe quem é, né? A gente desconfiava, hoje todo mundo sabe quem é o Aécio, mas ele disse um monte de verdades, né? De todas as mentiras que a Dilma estava dizendo. No dia seguinte da campanha, provou-se que o Brasil era outro. Sim, completamente Não, uma diferente. mentirada Mas generalizada. golpe- Então ela sofreu um golpe no Então, Congresso assim, Nacional merecido. Mas em direito, Mas, golpe... na minha opinião, foi golpe. Golpe é tanque na rua. Exatamente. Tudo A bem. Dilma não podia sair do país. Um golpe Não, parlamentar, traição, um golpe é, uma parlamentar, traição. Houve uma Aí, traição. posso falar um pouquinho? Um golpe parlamentar, um golpe Traição. parlamentar. Ali Preciso ninguém falar. ninguém é bonzinho, né? Temer, o PT se uniu 2 vezes com Temer, sabendo quem Sabendo ele quem ele era, era, porque claro. era conveniente para ele. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente acaba sofrendo as consequências disso. Né? Fala, Queria que Esmeralda. fosse diferente, mas Isso aqui, fala aí. Então, fala. obrigado. Ele está agoniado. Não, fala. por o seguinte, porque aí eu vou discordar totalmente de você. Ai, que Patrícia. bom. É disso que eu gosto. É o seguinte, eu acho que golpe não é só golpe de tanque. É, eu né? concordo com o Golpe de Esmeralda tanque também. não é. Porque os golpes... Bom, primeiro, assim, PT com o PMDB, a Dilma com o Temer, não vejo nenhuma atrocidade nisso, porque isso faz parte da política. Política você conversa. Para com isso. Política você, claro, Não. mas política você conversa. Dizer que eu vou me associar ao crime porque todo mundo faz, Não, mas então que crime? mude o seu discurso. Não, Desculpe. Não, mas que crime, Patrícia? Que De que crime? De que crime você está falando? Todos PMDB é um todos crime que completo. o Temer, então não houve roubo, não houve nada. Pelo amor de Patrícia, Deus, aí também, Patrícia, né? contextualiza e coloca no tempo. Não dá para você esquecer 2010, que foi a primeira aliança, para 2014, que foi a segunda aliança, e para 2019. Porque ele mudou? O Temer Em que momento, Patrícia? Todo mundo sabia. Em que momento, Patrícia, teve-se conhecimento do que nós tivemos conhecimento até hoje? Nós, Por que você fala da mortais... roubalheira? Nós, Não, porque mortais... o único motivo para você Lava Jato dizer que é começou em contra, 14. Nós, o único mortais, motivo para sabemos você... disso. Quem é político sabe muito bem Patrícia, as articulações do Temer. Mas, Não, Patrícia, aí não. também- Também é uma opinião sua. E aí, na realidade, é minha uma questão opinião. clássica da política. Agora, Todo mundo conversa com todo mundo. E as coisas acontecem de uma forma, depois, eventualmente, acontecem de outra forma. Porque quando você vê eleição de 92, você era pequena, você tinha 15 anos, porque você nos revelou que você é 77. Eleição de 92 e 2000, que era o Davi Capistrano contra o Vicente Cassone no segundo turno.
Você acha que o PSDB se aliou ao PT por quê? Ou você talvez nem tivesse conhecimento disso. Mas o Mas tinha PSDB... uma proximidade, né? O PSDB, não, mais ou menos, né? Sim. O PSDB indicou 2 secretários, o Edmur Mesquita e o Oswaldo Alha, né? 2 pessoas conhecidas na cidade. E por quê? Eles eram antagônicos? Claro que eram antagônicos. Poderiam não ser tão antagônicos como foram se transformando no decorrer do tempo, mas eles eram antagônicos. Agora, naquele momento, as direções de um e de outro entenderam que precisavam estar próximas para ganhar do adversário do momento, daquele momento que era o Cassione, de quem eu sou amigo até hoje. Então, na realidade, eu acho assim, não dá para a gente achar que a política está restrita à teoria ou à ideologia de um ou de outro partido. Porque a política, ela é dinâmica. Então mude o discurso. O meu discurso... Não, o PT. O PT mas eu tem não que sou mudar o PT. discurso. Patrícia, Mas eu não sou estou falando do PT. Mas o eu PT tô- tem que Mas mudar eu o estou discurso. falando da política nossa, da nossa Que política. as relações são espúrias? São, e essa é a nossa crítica geral. Agora, quando eu falo que o PT fala uma coisa e faz outra, isso é fato. Ele se uniu Mas em algum ao momento Temer. eu falei contra isso? Sim, Não. claro que falou. Eu falei No que a, início da- poli eu o falei início que a da sua fala política foi é essa. dinâmica. Política é dinâmica, conversa. Sim, é concordo. dinâmica. Política Ok. é dinâmica. Esmeralda, não adianta, a gente tem que ter uma certa situação do seguinte, existem figuras políticas, né, que estabeleciam para si determinados limites. Eu nunca vou deixar de que o Mário Covas, por exemplo, era um homem que tinha limites. Daquele determinado ponto ele não passaria jamais. Luiz Airondina disse uma vez, e irritou muito o PT, que o Covas era o homem mais honesto da história política do país, como prefeito de São Paulo. Anos depois, o Lula articulou uma aliança em São Paulo para eleger Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Articulou e tal, não sei o quê. Foi à casa de Paulo Maluf, a pedido do Maluf. Nossa, aquela Uma foto. foto histórica. Era a condição que o Maluf Condição que o impôs. Maluf fala, você tem que vir na minha casa. Pra usar pra fora. Abraçava. com- E o Lula foi apertar minha lá mão. na casa do Lula de bigode, sem barba, de bigode. Beto Mansur, era testemunha ocular da história, estava Apareceu na foto. apareceu Aquela na foto. foto foi super né? divulgada. Mas foi uma selfie? E a- Ou foi uma foto? Uma foto jornalística, foto saiu oficial. em todas as manchetes dos Foto jornais oficial. do Beto Brasil. Mansur normalmente é selfie. Então, mas daí atravessou-se uma barreira, Aí, né? aí fez-se o Conchá, fez-se o acordo, o Maluf era PPB, né? PPB, PP já, né? E fechou o apoio ao Fernando Haddad. No mesmo momento, Luísa Erundina se retirou da chapa, ela que estava fechada com o PT para ser vice do Fernando Haddad. Verdade, é verdade. Então eu digo, existem essa figura da conversa e tal, eu concordo plenamente. Conversas são conversas, enfim. Mas existem determinadas figuras políticas, né, que estabelecem para si e cumprem, né, determinados limites. Fala, aqui eu não vou. Deste ponto eu não passo, como a Luísa Erundina fez em 2012. Com o Maluf, não. Pô, a partir do momento que o Lula foi lá, e o Lula é mestre, isso foi para ele. A gente também não pode esquecer que o grande responsável por todo o Congresso votar de colocar na pauta foi o Eduardo Cunha, que presidiário. era do PMDB. Então, assim, o Lula, quando acabou o primeiro mandato, que começou a conchavar mais, fazer acordos mesmo com o PMDB, que a gente começou a ficar meio estarrecido de onde vamos. Porque todo mundo sabe desde sempre quem é PMDB, é ou não é? Moreira Franco, e uma outra ministro. coisa, quando a gente fala de golpe, eu entendo que a Patrícia está falando do ponto de vista do direito, toda a mudança o impeachment foi dentro da regra constitucional. Foi. Certo? Mas foi Não uma foi? bela de uma traição. Então foi uma traição, mas não foi um golpe no sentido mas- golpe de que foi quebrada a regra e as A instituições... regra institucional, constitucional, não. Não, as mas aí- instituições estavam funcionando, a Constituição foi respeitada por uma questão política e econômica. A economia estava mal Mas e você o não- Eduardo Cunha contrariado. Contrariadíssimo. Se engavetou. E aí fez. E ele Só tinha o Congresso uma- na mão. Totalmente, né? Uma Depois coisa quebrou assim, a cara, né, Patrícia, o Cunha. Tá é, preso Sim, até tá hoje. preso. Sim. Por isso que eu falei. Uma O presidiário. Uma coisa aqui, Patrícia, para você ver como é que eu me comporto, né? Eu, apesar da observação da Gisela, quer dizer, eu fui filiado a 2 partidos, ao PMDB e sou filiado ao PT. Mas em 2000 fui candidato a vereador pelo PMDB. E
naquela eleição, o PMDB fez uma aliança com o Beto Mansur. E eu fui, Na reeleição, né? na reeleição. O Papa Vice. Papa Vice. E eu fui totalmente contra essa aliança. Isso me prejudicou muito e provavelmente me custou a eleição. Por quê? Porque eu simplesmente não citava o candidato a prefeito da aliança do PMDB. Então eu fiz campanha, eu fui para a televisão 4 vezes, eu fiz campanha com recursos próprios, não porque eles me mandaram material que tinha Beto Mansur e Esmeraldo Tarquínio, que são coisas que, pela minha história, são absolutamente indissociáveis. São incompatíveis. Elas têm que estar dissociadas. Então, essa é uma posição minha. Por isso é que eu acho que a política, por mais que doa uma determinada atitude, uma determinada iniciativa, a política permite um alargamento das conversas, um alargamento das discussões que, em outras situações, e só porque a democracia permite isso. Mas aí eu jogo para vocês uma pergunta. Como é que vocês comparam? Porque isso é uma coisa que eu revejo pessoalmente. Da mesma forma que a Dilma cai dessa maneira, e o Collor? Porque anos depois ele foi inocentado. Em alguma das ações, ele foi inocentado. Foi, não tinha Collor provas. Não o tinha Gastone provas. deixou isso bem claro. Então, como é que é? Inclusive. O problema da política é que, por isso é que a gente tem que ter cuidado o político tem que ter cuidado com as suas ações. O problema da política está no fato de que você não pode apenas fazer o que está embaixo do teu interesse. O teu interesse não pode, o seu interesse individual não pode mandar na sua ação política. A sua ação política, você é responsável pela ação, isso não é o Pequeno Príncipe não, hein? Você é responsável pela ação... Por aquilo que cativa. Porque você conduz um partido, e esse partido ele tem que ser conduzido dentro de limites éticos. Quer dizer, a ética... a conduta moral, quer dizer, que a prática do que a teoria ética te coloca, você tem que ter limite. Então, eu me lembro, campanha do Michel Temer, eu não me lembro em qual eleição para deputado estadual, ética e dignidade. Federal. Desculpa, federal. Então, candidato da ética e da dignidade, caramba, né? Mas o papel aceita tudo. E acho que é uma posição sua, né, Esmeraldo, que a gente vê que dentro dos partidos tem um espectro de pessoas... Então, a sua postura coerente, como que é o exemplo maior. Você falou o alargamento, mas tem limite. Eu não estou querendo Era uma candidatura forte, sem dúvida nenhuma competente. Então. Ela é admirável. Mas você tem pessoas em partidos que têm que ser observadas. Só para a gente arrematar essa questão aí da participação do Michel Temer, que ele admitiu que foi um golpe, eu acho que é importante a gente pontuar que essa questão de foi golpe ou não foi golpe já ultrapassou o campo da narrativa e agora finalmente nós podemos, em termos fáticos, em termos factuais, constatar que realmente foi um golpe. Não só o Michel Temer admitiu que foi um golpe, que ele curiosamente... Será que ele admitiu agora isso? Hã? Então, o interesse, ele... Veja só, mais do que isso, Edgar... mais do que isso, a Janaína Pascoal foi a autora... 2, 3 vezes seguidas ele repetiu? A Janaína Pascoal foi a autora do pedido de processo de impeachment. Ela já tuitou dizendo que as pedaladas fiscais não foram o real motivo, foi o clima de instabilidade política. E mais do que isso, vamos lembrar que tem uma gravação daquela época do Romero Jucá com interlocutores falando assim, olha, a Lava Jato está avançando, a gente tem que estancar a sangria. Então, não foram por os motivos mais republicanos, em nome da estabilidade econômica do país, em busca de econômico, geração de empregos, não. Isso a gente já sabe. A classe política se uniu em torno da deposição de Dilma Rousseff para estancar a sangria e para barrar a Lava Jato. E mais do que isso, Edgar, agora a Vaza Jato, né, o trabalho que tem feito com a Intercept Brasil, vários outros jornais, publicou no final de semana agora trechos do relatório da Polícia Federal, mostrando aí que a Força-Tarefa da Lava Jato, o Luiz Sérgio Moro, o Dallagnol, eles receberam relatórios completos
contextualizando aquela episódio da interceptação daquele diálogo de 90 segundos Do Messias. entre a Dilma Rousseff e o Lula, né? Anterior a esse diálogo, né? Contextualizando de que o Lula ele relutou bastante em aceitar o convite para ser ministro da Casa Civil, várias outras situações, e a Lava Jato, né? E antes, momentos Dallagnol, antes, tinha conversado com o Temer. Também, isso, né? já tinha conversado com o Temer, e a Lava Jato ali, o Dallagnol e o Luiz Sérgio Moro, pensaram apenas essa parte daí para gerar e vazaram para a Rede Globo, para a Globo News, para Provocar o STF. gerar um clima de indignação coletiva no país, que de fato aconteceu, e provocar o STF, o Gilmar Mendes cassou a possibilidade do Lula ser o ministro da Casa Civil, e aí deu no que deu, né? Nós vemos Mas aí que o Lula como ministro da Casa Civil, ele ia ser protegido. Ia conseguir articular ali uma defesa do governo. Aí a gente vai ficar sempre no campo do e se. E se, o que iria acontecer? Né? Mas ia acontecer que ele ia ganhar a eleição. Mas o que a gente pode observar... Está com o bloco estourado aqui, o pessoal está pedindo para eu encerrar, né? Temos que parar aqui rapidamente. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, sequência do ponto de vista aqui, e o Santana me passa aqui a capa da revista Época dessa semana, né? Isso. Pois é, a capa aqui é ansiedade, depressão e abuso de álcool. Agora está na tua área, hein, Gisela? Opa, agora vamos que vamos. mergulhamos agora. Os efeitos colaterais da crise política, né? Crise política, crise econômica, enfim, né? A paciente chegou ao consultório, diz aqui a matéria, e da terapeuta aflita, dizer ter perdido a fé na humanidade, no país, na própria psicanalista, enfim. Então levantou a questão essencial. Isto é depressão ou é o clima político? Olha, não estamos numa misturada que está feio, né? Eu brinco, às vezes, com alguns pacientes, eu digo que a pessoa tem uma depressão geográfica, porque a pessoa viajou e se sentiu bem. Quem está deprimido está deprimido aqui e em qualquer outro lugar do mundo, Machu Picchu, né? Outras paragens. Eu acho sim que tem um componente, Portugal. Uma desesperança. Eu acho que a desesperança, que é o que a gente vê hoje, a gente não está vendo com o novo governo essa coisa de... Ontem o Temer falou isso, de ciclos a cada 25, 30 anos, tem que mudar tudo. Eu vi. Né? Então, essa ideia de que mudamos tudo para melhor, não, a gente está vendo que não mudou para melhor, e eu penso que a gente não tem muita perspectiva de melhor a médio prazo. Né? A gente teve um ciclo de 20 anos, aí vamos dizer 17 anos, né? Que foi um ciclo de esquerda, agora temos um ciclo conservador, que não é só no Brasil, é mundial. E eu acho que as pessoas, o trabalho, a dificuldade econômica, o peso de a gente se submeter a algumas atividades, as pessoas... Acho que o serviço de Uber está salvando a classe média, o que tem de gente trabalhando como Uber para poder compor orçamento. E eu acho sim que tem um componente sociopolítico, econômico grande no sentimento, nessa sensação de imobilidade, de falta de perspectiva. Eu acho sim que a gente tem que tentar diferenciar disso de uma depressão essencial, de uma depressão mais de personalidade. Eu acho que tem um componente social grande. Aqui a matéria fala também as crises política, econômica, ambiental, cultural abalam, como você está dizendo, o otimismo natural dos homens e a crença na bondade humana e no progresso. É uma desesperança. Né? É a desesperança que a gente sente. Para onde vamos, né? Para onde vamos, ou se é que vamos. Né? Se é que vamos. A gente não sabe, né? Quando vem eu falei há pouco do ministro, né, da Economia, nós tivemos o Beto aqui, o Beto Mansur esteve aqui há 15 dias aproximadamente. Sim, enfim, né? E o Beto falou sobre a escola de Chicago, viu, Esmeralda? E ele deixou claro o que é a escola de Chicago. Como quem diz, desvalorizando esse poder todo, potencial todo do Paulo Guedes. O que é a escola de Chicago? A escola de Chicago, disse o Beto. O Beto é um empresário, né? é um liberal por natureza. Longe de ser né? de esquerda, né? Longe da esquerda, como qualquer um. A gente o máximo viu, possível. Né? O máximo possível. Enfim, pô, nem nos Estados Unidos a escola de Chicago funciona. Porque o Estado americano, ele subsidia uma série de produções, uma série de produtos, porque a escola de Chicago é radicalmente contra qualquer participação do Estado e essa coisa toda. Então, é o que a gente diz aqui, o Paulo Guedes é um homem preparado, inteligente, culto, tem uma capacidade extraordinária, senão não seria mestre, doutor, né, em economia na escola de Chicago.
Mas, ao que tudo indica, como diz o Fernando Chagas aqui, estará aqui com a gente sexta-feira, não entende nada de Brasil. Não sabe nada, absolutamente nada do que é o país, do que é o Brasil. Não conhece o Brasil. Como o presidente também não conhece. Então, nós estamos num momento de extrema dificuldade, realmente não sabemos para onde ir. E isso mexe, né, com a cabeça das pessoas, né? Mexe muito. Eu vejo, no meu consultório, eu converso com os colegas, né, que trabalham, que atendem. Esta questão do trabalho, ela tem sido... O trabalho é uma máquina de moer gente, as pessoas estão com pouca possibilidade de satisfação, de gratificação, de reconhecimento, de se sentir produtivo, valorizado. Está todo mundo massacrado, amassado por horários, por cumprimento de meta. Os que têm trabalho, né? Os que não têm, então, nem se diga. Então, eu acho que essa matéria é bastante... Teve um texto no Eu País, acho que da Eliane Brum, né? Há um mês passado, se não me engano... falando disso, estamos sofrendo de Brasil, era algum título, como se o Brasil fosse uma doença, né? Fosse um causador de doença. Não o Brasil, o país em si, mas a situação na qual a gente está mergulhado no momento, né? Olha, uma sequência interessante essa matéria, hein? Diz aqui a sequência. O contexto de polarização e violência política, com as eleições passadas marcadas pelo atentado do então candidato Jair Bolsonaro, a proliferação de notícias falsas pelo WhatsApp, rompimentos familiares e casos de agressões e assassinatos de oponentes políticos, levou à criação de um grupo chamado Escuta Sedes, é isso? Escuta Sedes em São Paulo, voltado à população afetada pela crise política, atendida em rodas de conversas gratuitas e comandadas por psicanalistas. O grupo foi criado em função das pessoas perceberem que havia ali na altura do segundo semestre do evento das eleições, né, o incremento da violência nas relações entre as pessoas. A coisa realmente caminhou para um... Nós estamos vivendo isso ainda, né? Ainda. Dificilmente vamos escapar disso. E acho que se as pessoas não baixarem a bola, assim, porque é uma inflexão em que, individualmente, eu não opino em rede social. Porque eu acho que não vale a pena. Eu estou fã do Twitter agora, porque o Twitter tem informações gerais, então é uma coisa legal. Mas eu não dou palpite, não falo, não opino, porque... eu vi muitos amigos meus brigarem entre si e eu vi muitas pessoas bacanas, assim, passarem a ter posições bem chatas, tanto por um lado quanto por outro. Não é uma questão só do meu campo. O radicalismo, ele está na direita e na esquerda. Porque o radicalismo está na pessoa, né? Sim. A pessoa se transforma. Atrás da tela aqui do celular, o sujeito acha que ele está operando um tanque. E ele pega o tanque e vira, né, para ela e pum! E aí, o que sobrou dela, ela ainda vai chegar e vai pisar. Né? Quantas famílias não brigaram nos grupos de família, né, do WhatsApp? Então, essa polarização, realmente, ela não está... E eu optei também por isso. Agora, eu só coloco coisas fofas na internet. Eu não opino mais nada, porque é ataque de todos os lados, né? Porque o radicalismo... Aqui, né? Muitas vezes no programa, né? Quando termina a eleição, cabe, né, aos vencedores, aos perdedores, né, a saudação, o cumprimento, né, reconhecimento da derrota e o desejo de boa sorte ao vencedor. Sim. E cabe ao vencedor ter a grandeza, né, de buscar uma unificação, uma pacificação, enfim, para que as coisas possam fluir, né? Nos mais recentes, Fernando Henrique Cardoso foi muito bem nesse aspecto. Lula foi muito bem nesse aspecto. Dilma foi uma tragédia. Temer não conseguiu, né? Porque foi dedurado lá pelo Joesi, foi desmoralizado. Mas o Lula no palanque da Dilma, ele falava em nós contra eles. É por causa da situação da reeleição. Né? E o Bolsonaro quer se vingar. Mas o Lula como presidente foi pacificador. Mas depois o grande objetivo do governo Bolsonaro é a vingança contra a esquerda. E agora o atual presidente, né, o Bolsonaro, ele acha que ainda está no palanque e continua com essa artilharia, né? Não, então, o Brasil não vai para frente. É um fantasma, né? Que ele colocou uma pois é. Não, mas aí é uma estratégia e só dele. Faz isso, né? É uma estratégia dele para ter alguém, porque aí ele mantém aquele eleitorado dele. Hoje, o meu maior sonho, hoje, terça-feira, é que ele volte a fazer cocô naturalmente. Porque quando ele voltar a fazer cocô natural, ele estava proibido de falar, então ele falou pouco, tuitou pouco e tal.
Então, quando ele puder voltar a fazer cocô normalmente, ele já foi para casa ontem, então já deve estar tomando chazinho, aquelas coisas todas, vai começar a pulular Olha, ou outro falar em Twitter cocô, para ele... por falar em cocô, a charge hoje da Folha de São Paulo, da Laerte, é impagável. Eu não abri a folha. É o Bolsonaro na abertura da sessão da Assembleia Geral da ONU e ele falando cocô. Sensacional, eu adoro charge, Laerte. Tinha demais Como aquilo. A propósito, Espera-se pelo maior vexame. Vexame. Mas isso se ele for... Olha, Agora, mas não, a gente vai, tem vai. vexame atrás de vexame, você né? sabe O que é esperado é a possibilidade que vai ser uma degradação política para o país e será a retirada no salão, todos os líderes. Debandada, né? A debandada e deixá-lo sozinho Eles falando estão lá. planejando isso? Eu já li a respeito dessa Edgar, possibilidade. Não sei se isso vai Que acontecer. constrangimento. Mas Total, há essa possibilidade. E ele sabe disso, né? Porque desde 82 nós vamos lá, né? Então, desde 82. Agora eu só queria lembrar, porque eu li ontem na Tribuna um artigo do Rubens Miranda de Carvalho, que é a inversão do peristaltismo, que fala exatamente... porque nós temos os elementos, nossos elementos naturais, nós excretamos e defecamos por uma determinada saída. Mas o Rubens Miranda, que é um jurista, um advogado das antigas, um jurista de primeiríssima linha aqui de Santos, o Rubens Miranda, ele trata da inversão do peristaltismo. Se não sai por um lugar, sai por outro. Exatamente. E é por isso que eu estou esperando que ele volte a fazer pela cocô boca. todo dia. Nas normalmente. palavras. Você quer divulgar O nosso evento, sim, aqui na Unisanta, amanhã, a partir das 19 horas, no consistório. Mulheres vão debater em uma mesa bastante bacana com Maiara Dias, Fabiola Adame, a nossa vereadora Audrey Cleis, a Marta Vergini, que é delegada de polícia, e eu vamos debater, então, questões relacionadas à violência contra a mulher e políticas públicas voltadas às mulheres. Então, o evento é gratuito, aberto a todos, a partir das 19 horas, aqui na Unisanta, no consistório. 19 horas, Unisanta, consistório. E já faz quanto tempo a lei da Maria da Penha? Fez, se não me falha a memória, 15 anos. 15 anos. Muito bem. Patrícia, obrigado mais uma vez, Agradeço. Sucesso. Obrigado, Esmeraldo. Obrigado. Gisela também, participação sempre importante com a gente. Marcos Santana está diariamente aqui conosco, né? A gente com você pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, ponto de vista é ao vivo. Reprise sempre às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.